Eu sou a Ruth, PCNP de Biologia. Bom dia a todos, né? Mais uma jornada juntos. Que dê tudo certo para nós. Vai lá, Luciane. Esqueci de falar que eu sou Luciane, PCNP de Química. A gente desculpa, a gente desculpa. Então vamos lá, Magda. Aqueles recadinhos básicos de sempre. Desliguem a câmera e o microfone para uma melhor conectividade. Tá? Para interagir, aí sim vocês podem abrir as câmeras ou, se quiserem se manifestar pelo chat. E a presença será vinculada às respostas do formulário no final da TPC. Então não esqueçam, por favor, de responder. Okay? Garantir a presença. Ô Lu, a Oi? professora Renata está presente? Bom, nossa pauta, nós teremos hoje uma sensibilização. Os objetivos é recapitular sobre o programa de recuperação e aprofundamento e sobre, ai meu Deus, não estou enxergando aqui, o roteiro formativo da área de Ciência da Natureza para o segundo bimestre. Aprofundar as discussões sobre as potencialidades do eixo formativo do segundo bimestre, alfabetização científica. Explorar e apresentar as possibilidades de aprendizagem presentes na sequências de atividade de ciências, biologia e química. Contribuir para que os professores analisem e avaliem de acordo com o contexto escolar e realidade de seus estudantes. Enriquecer e fortalecer o planejamento pedagógico dessa sequência de atividades para o seu desenvolvimento em sala de aula. E agora quero fazer um convite à professora, mestra Daniele Chagas, para que ela converse um pouquinho com vocês. Dani, seja bem-vinda. O microfone está fechado. Aí. Agora está aberto. Está me ouvindo bem, Lu? Sim, está tranquilo. Sim? Ok, obrigada. Bom dia a todos. Como a Lu já me apresentou, eu sou professora da rede também. E desde 2009 eu atuo junto a um projeto que se chama Show da Química. Acho que alguns já conhecem. Mas aí hoje eu pedi a oportunidade, né? E o pessoal da DE deu esse espaço para eu fazer um convite para vocês, professores da nossa rede, a participar com a gente com esse projeto. Então, esse projeto ele existe desde 2006, né? Eu saí da faculdade, terminei a graduação e continuo como colaboradora. E esse ano nós estamos com essa intenção de continuar com as atividades de popularizar a ciência química por meio de experimentos, mas de uma maneira remota, né? Realizando o show da química online. Então, para quem já conhece o projeto, nós temos a características de ir até as unidades escolares e realizar experimentos interativos em que os alunos podem participar, os professores, então é algo bem caloroso, vamos dizer assim, né? E aí, por conta da pandemia, desde o ano passado, nós continuamos com as ações do projeto, mas de maneira remota. E aí, esse ano, nós estamos com a intenção de realizar pelo menos 10 shows da Química online, né? Então, para isso, para a gente continuar com o projeto, que é um projeto de extensão vinculado ao curso de licenciatura em Química aqui da Unesp, a gente precisa saber da demanda, saber dos anseios dos professores e saber se realmente nós teremos como realizar, no mínimo, né, a nossa meta, essas 10 apresentações. Então, esse espaço que foi cedido, né, para eu falar sobre o projeto, que ele ainda está ativo, e convidar vocês, professores, a responderem esse formulário super rápido, e é para a gente ter uma ideia maior da participação de vocês, e até mesmo se tem esse interesse de fazer o convite do grupo está indo, né, até a escola de maneira remota a realizar o show da Química online. Então, esse formulário ele é exclusivo para uso dessa coleta de informações do grupo para nortear as nossas ações, né? Então, o link eu disponibilizei, enviei para a Luciane, eu acho que ela já colocou no blog do núcleo, eu coloco no chat também daqui um pouquinho, mas eu queria só explicar que esse formulário ele é para a gente
saber da demanda. Eu espero que tenha, porque o projeto ele se mantém há muito tempo por conta de vocês, que todo ano vêm até a gente e participam mesmo. E a gente não pode deixar um projeto assim morrer. Eu sou apaixonada por ele e eu preciso que a gente continue dando vitalidade a ele. Então, essa pesquisa, vamos dizer assim, né? E aí nós temos uns outros contatos que vai ser disponibilizado. Ai, que bom, Silvana, que vai ser disponibilizado o agendamento. O agendamento também vai ser de forma online, que o professor pode escolher o dia, a hora, a plataforma que melhor atende à escola. Então, nesse primeiro momento, é esse formulário de demanda, para saber se vocês têm interesse. E aí, no segundo momento, a gente entra em contato para disponibilizar o link do agendamento, que vai ser online, a gente aprendeu um montão de coisa. E aí, a gente vai fazendo mais essa conversa junto com vocês. Então, acho que é isso. Qualquer outra dúvida, estou à disposição no final da TPC, né, para não atrapalhar muito. E eu agradeço muito a atenção de vocês e o espaço, principalmente que a Lu, sempre colabora com o projeto, e toda a ADE cedeu agora. Obrigada. Obrigada, Lu. Nós que agradecemos, Dani, realmente, gente, esse projeto é maravilhoso. Eu, enquanto estava na sala de aula, participamos juntos, né, Dani, lá em Pirapó, inclusive. Sim, foi onde nos conhecemos, né? Isso, e é um projeto fantástico mesmo, realmente não podemos deixar morrer, e eles se reinventaram, fizeram aqui agora na pandemia, né, de uma nova forma, mesmo remota, e acho que é uma forma também de engajamento desses alunos, então tudo é válido, ok? E continuando aqui, então, agora eu passo para a Ruth. A Ruth está aqui na reunião, parece que eu vi que ela caiu, não sei. Eu estou, não, eu estou. Lu, Minha internet está meio instável hoje, mas acho que não posso nem mexer no computador para não dar zebra. Dá uma olhada no chat. Eu creio que então, qualquer problema também em relação ao contato com a professora, né, Lu? É só entrar em contato com a gente também. Então, eu vou colocar o link aqui, nós colocamos no blog também. Aí está lá o contato meu e da Dani. Também. Isso. Nós esperamos trazer mais novidades também, né, nas próximas APPCs, em relação a colocar em prática as nossos conhecimentos, né, e divulgar mais para os alunos, né, a questão da parte prática mesmo, da química, da física e da biologia, né. Vamos ver se a gente chama esses alunos, a atenção deles, né. Bom, então é isso. Para variar um pouquinho, vamos fazer uma reflexãozinha, né, e observar essa imagem. Vocês me falem o que vocês sentem, o que vocês percebem, é o que vem na cabeça de vocês quando vocês olham essa imagem aí. Eu quero que vocês participem aí no chat, que abram o microfone, vamos conversar um pouquinho. Quero ver esse pessoal que fica muito quieto aí também se manifestar. Vamos lá, pessoal. Deixa eu me ajeitar aqui, que a coisa não está muito boa. Primeira coisa que eu vejo, dá a impressão que é um trevo, né? Depois a gente olha e vê que é uma outra imagem, uma sobrepondo a outra. Estou esperando. Já temos alguma colaboração aqui no chat. A Maria Angélica está falando que é interação, ligações. Isso. Diversidade, colaboração, relações humanas entre as pessoas. Isso mesmo, Leandro. Isso. A gente é o universo em si, né? Conexões, nós estamos todos interligados, fazendo parte do mesmo contexto, apesar da diversidade, né? Da diversidade e o volume, né, de pessoas, né, que a gente não tem nem ideia, a gente não consegue juntar todo mundo, né.
Ó, solidariedade, diversidade, diversidades, imaginação. Aqui tem as contribuições do Everton, Eric, Ana, da Dani. É interessante que se a gente começa a colocar um zoom nessa imagem, né, ela vai se ampliando e a gente consegue visualizar cada vez mais o fundo dela, né? Então, o fundo é parte dessas imagens de pessoas, né, figuras de pessoas. É isso mesmo, solidariedade, diversidade, conexões, né, interligação, e é isso que a gente vive hoje, né, que a gente tenta fazer igualdade, somos todos do mesmo contexto. Muito pertinente. Eu acho muito pertinente a imagem, porém, né, você falou assim, é o que a gente vive hoje. Eu acho que a gente vive a falta de tudo isso que a gente falou, né? Eu quis dizer na questão de interligados, nas conexões, né, que nós temos que... Então, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi conexão. Mas, quando a gente observa a imagem é bacana, né? Mas, tipo assim, principalmente nessa situação que a gente vive no momento, é a falta né? A falta de muitas delas. Ô, Márcio, você me trouxe uma reflexão que eu tenho até comentado com os meus conhecidos, meus amigos, né? Que é a questão da conexão com a internet, né? Eu falo assim, ela traz a gente tão próximo e ao mesmo tempo afasta tanto, né? Porque antigamente eu recebia muita ligação de telefone pelo meu aniversário ou pelo Dia das Mães, as pessoas ligavam para falar, desejar um bom Natal, né? E hoje não, hoje a pessoa vai lá, bate um textinho na internet, lá no WhatsApp, né? Manda uma mensagem pelo Facebook e você acaba nem conversando mais com essas pessoas. Então, eu acho que você estava... Não tem troca de calor humano. Não tem, né? Então, deixou de você conversar, né? De você falar, de você se expor, né? Basta só lá dar um cliquezinho, às vezes até uma figurinha, né? Manda lá um bolinho de aniversário, um parabéns, e fica nisso mesmo. Eu concordo, assim, só para finalizar, né, para não ficar comprido, eu acho também que isso não é nem tão perigoso quanto a expressão do ódio, né? Que ela está vindo de forma muito grande pesado, né? nas redes, entendeu? E às vezes eu até queria citar um exemplo esses dias, semana passada, né? E a gente luta tanto na escola para desmistificar preconceito, igualdade, né? A gente trabalha socioemocional, e aí eu vi uma postagem do tipo que o ator teria morrido porque era um castigo de Deus, porque ele era homossexual. Aí na minha mente veio, gente, quem que perpetua uma imbecilidade dessa, sabe? Fiquei preocupado na hora, tipo, uma rede social mundial, quem que expõe um pensamento imbecil desse, porque a escola não ajuda a criar um trem desse, entendeu? Não é fruto de uma escola, né? Eu acho. Não é possível, não pode é fruto da escola, né? Mas eu creio que ele está arraigado no meio, escondido, entendeu? Sim. Isso acaba acontecendo, porque a gente não consegue atingir tudo, né? Infelizmente, isso é a realidade mesmo, né? Foi muito assustador continua ver vendo isso aí. esse tipo de atitudes, né? Muito, muito, muito. Mas por isso mesmo que a escola torna-se cada vez mais, mostra cada vez mais a importância dela, né? Com certeza. Dessa questão da presença do aluno, do professor, no contexto, dentro da escola, né? Convivendo ali, trocando as informações, trocando conhecimentos e aprendendo a convivência, né? E a tolerância. Mas então é isso, Márcio. Obrigada aí pela tua participação, como sempre, bem-vinda, tá? E aí nós, então, vamos continuar aqui, né? Quem está tocando aí os slides, acho que é a Luciane. Então, essa TPC, como a Lu falou, né? Nós vamos trabalhar mais sobre a recuperação e aprofundamento. Esse programa, ele já é conhecido, né? Na rede, pelo pessoal da língua portuguesa e matemática. E esse ano, então, eles expandiram isso para as ciências da natureza, tanto que nós fizemos, né, no começo do ano,
né? Nós tivemos no começo do ano, há uns meses aí, nós tivemos a AP da Ciência da Natureza, que a gente nem estava esperando mais ou menos, mas foi, assim, muita surpresa para muita gente o surgimento dessa AP sobre Ciência da Natureza. Então, e a partir disso, veio essa questão da recuperação e aprofundamento, né? Então, os objetivos dessa recuperação e aprofundamento é proporcionar aos alunos, né, os estudantes, a possibilidade de aprenderem os conhecimentos essenciais para que seja possível seguirem suas trajetórias escolares. E apresentar estratégias que auxiliem o processo de recuperação e aprofundamento dos conhecimentos que não foram construídos pelos estudantes, né? Isso se tornou muito importante, principalmente por conta da Covid, né? Que reduziu aí o nosso tempo pedagógico, né? Nosso tempo pedagógico foi reduzido bastante, drasticamente, e os alunos também com uma defasagem que ficou mais marcada ainda, essa defasagem por conta da Covid, né? Pode passar. Então, como é que foi estruturado, em que se baseou esse material, essa recuperação, né? Então, nós temos lá a matriz de habilidades essenciais, que você tem disponível lá no link da EFAP, né? Então, por conta da pandemia, nós tivemos a suspensão das atividades presenciais, né? Modificação do tempo pedagógico, né? Nosso tempo com nossos alunos diminuiu bastante, né? E isso teve um impacto na aprendizagem que está realmente, assim, visualizado, né? Inclusive, numa fala do nosso secretário, quando perguntado se essa defasagem, qual é o volume dessa defasagem, ele falou que nós podemos contar que nós estamos, em relação à aprendizagem dos alunos, mais ou menos como estávamos em 2019, e ainda pior um pouco, porque o impacto foi muito grande, né, em questão de defasagem dos alunos. Então, nós vamos ter que pensar em recuperar desde 2019 para cá, né? Eu achei isso bem sério, mas ele não fugiu da realidade, a gente sabe que isso é real. Então, nós temos a necessidade de garantir o que é essencial para o estudante seguir sua trajetória. E aí nós temos lá o currículo, ali o currículo em ação, o currículo, né, nós temos aquelas habilidades todas que estão previstas dentro desse currículo. Então, o que a EFAP fez? Ela selecionou algumas habilidades dentro desse currículo, né, que ele considera essencial para que esse aluno continue a prosseguir a trajetória dele. Então, é a partir desse currículo, né, do currículo em ação que nós temos, e o currículo ainda tem o currículo oficial, mas a matriz em cima do currículo em ação, ele separou algumas habilidades que ele colocou lá na matriz das habilidades essenciais. Tá certo? Alguma questão, uma coisa que vocês queiram perguntar, ou tem alguma dúvida a respeito disso? Acho que nós já falamos bastante, né? A semestre já apresentou também. Nós achamos por bem retomar esse tema hoje. Pode passar. Então, vamos lá, conhecer mais as ciências, né, as habilidades essenciais que foram estipuladas aí para cada ano série, né? Então, nós temos do 9º ano, nós temos lá as habilidades essenciais, que é a matriz de habilidades essenciais, que conta com todos os bimestres, né? Primeiro bimestre, segundo bimestre. Então, no segundo bimestre, nós iremos trabalhar mais especificamente essas habilidades, tá? Matéria e energia, né? Nós conhecemos lá como identificar e compreender o avanço tecnológico da aplicação de radiações na medicina, diagnósticos, né? Então, os objetos de conhecimento, radiações e suas aplicações na saúde. Essa é uma das habilidades essenciais que foram escolhidas, né? Para que fizesse parte do aprender sempre.
Pode passar, máquina. Você vai abrir lá mais da química, na química também. Apesar de eles estarem pegando as habilidades do segundo bimestre e para trabalhar, eles também fazem uma retomada de algumas habilidades até que em relação a essa habilidade que são essenciais para que essas habilidades sejam desenvolvidas, inclusive da primeira série, da segunda série, dependendo porque, né, ou do 7º ano, 8º ano, certo? Para lá no material Aprender Sempre a gente vê esse movimento, tá? Lá na química, né, então foi sobre misturas, né, isso, transformações químicas na natureza e do sistema reprodutivo, né, reações endotérmicas, exotérmicas, né, lá a habilidade de identificar formas de energias envolvidas nas transformações químicas, tá? Então essa é uma das habilidades essenciais estipuladas aí para a química. E na biologia, nós temos na matriz dela, né, começando pelo segundo bimestre, a questão mais ele retoma aí, ó, nível de desenvolvimento humano e da saúde de diferentes regiões do país do mundo, com base na análise de indicadores como mortalidade infantil, né? O objeto de conhecimento é a qualidade de vida das populações humanas, distribuição de desigualdades, condições socioeconômicas e tal. O que vocês vão ver que na biologia, terceira série, eles irão começar na habilidade, lá no material Aprender Sempre, com as diversidades, né? Diversidade biológica, depois vai classificação biológica, e acaba lá com a parte da reprodução, os aparelhos, né? A questão da respiração, digestão, tá? E tudo mais. Pode passar. Então, como é que são esses cadernos, né? Então, os cadernos do Aprender Sempre, da Ciência da Natureza, com as habilidades essenciais, dentro daquele grupo de habilidades essenciais, as que eles selecionaram para que isso faça parte. E então, apresento os caderninhos aí. Eu acho que é a vez da Lu. Lu, que você continua agora. Então, é isso. Depois a gente volta a se falar. Fica contigo, então. Isso, então nós vamos apresentar um pouquinho mais desse caderno, Aprender Sempre. Estão chegando o físico das escolas, mas por enquanto está disponível apenas em PDF. Até o momento, o programa Recuperação e Aprofundamento, que é o Aprender Sempre, existia desde o ano passado apenas para os componentes curriculares Matemática e Língua Portuguesa. Agora, a partir do segundo bimestre, já teremos também o de Ciências, no 9º ano, ensino fundamental, e para a terceira série do ensino médio, que será Física, Química, Biologia. Claro que nas habilidades essenciais é a priorização do currículo paulista, e cada um na sua especificidade, tá? Incluindo habilidades do ano série e também as defasagens. E aqui nós temos, então, um esquema. Esse caderno ele está estruturado em 3 situações de aprendizagem, tá? Cada situação de aprendizagem terá 6 aulas, totalizando, então, 18 aulas para cada componente, para ciências, para biologia, para física e para química. Então, nós temos aí, né, o eixo alfabetização científica. Na situação de aprendizagem 1, trabalha com os termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. E esse tema tanto no fundamental para ciências, como para o ensino médio, terceira série, tá? O tema ali é o mesmo. Na situação de aprendizagem 2, será trabalhada a natureza da ciência e seus fatores éticos e políticos, também para os dois, tanto fundamental quanto para médio. Tá? E na situação de aprendizagem 3, temos a ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, que são os eixos estruturantes para chegarmos na alfabetização científica. Então, esse material estruturado desta forma. Pode passar, Magna, por favor.
Então, aqui, como eu havia falado, cada componente trabalha na sua especificidade para desenvolver os temas. Então, por exemplo, os termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. Né? Os anos finais irá trabalhar radiação e suas implicações na saúde, a biologia, diversidade dos vegetais, física, força magnética, químicas, transformações químicas e ligações. E assim por diante com cada tema, ok? Para acessar esse material, nós já deixamos, então, os links aqui, tanto dos anos finais, do 9º ano, como aqui para o médio, para facilitar. Como vocês sabem, nós disponibilizamos esse material, esse PPT, no nosso blog, então vocês têm esse acesso lá, então, para facilitar, já está aqui. Ok? A estrutura dele, lembrando que o 9º ano, ele vai vir junto com língua portuguesa e a matemática. O da 3ª série, não, ele já vem separado. Quer dizer, separado da língua portuguesa e matemática, mas vem junto a física, biologia e química. Então, aqui nós estamos mostrando o caderno do aluno e o caderno do professor. Conhecendo esse material novamente, né, desenhando aí como que ele está feita essa divisão, como eu já falei também, serão as 6 aulas na sequência, totalizando 18 aulas para cada componente, e o Centro de Mídias, ele vai começar a trabalhar esse material agora no 2º bimestre. Essa é a versão do professor, vem toda a explicação de como abordar, né, aquele iniciando, depois como fazer esse desenvolvimento para cada tema e o finalizando também. Então, no caderno do professor, ele já vem toda a explicação de como desenvolver, como trabalhar esse material. Aqui nós temos, então, uma tabelinha, lembrando que o iniciando, o que seria? A sondagem, o levantamento de conhecimentos prévios, a apresentação do objetivo da aula. No desenvolvimento, são as intervenções pedagógicas que o professor vai fazer. Então, após, né, iniciando, após a sondagem, que ele viu que o aluno já tem o que ele traz de conhecimento, então ele vai fazer essa interferência e o desenvolvimento. Finalizando, é a sistematização dos conteúdos aprendidos. Então, ele vai verificar se realmente esse objetivo da aula foi atingido, se a aprendizagem ocorreu de fato, de que forma? Ali com alguma sistematização de atividade escrita, oral, e como ele achar melhor, ok? Agora eu passo para minha colega Magna, falar um pouquinho do roteiro. Magna, com você. Bem, antes de eu começar o roteiro, eu gostaria de ouvir algum professor, se até o momento entendeu, tem alguma dúvida, se a gente puder responder, né? Magna, eu estava falando com o microfone fechado, porque me desculpe, mas meus cachorros estão fazendo uma cantoria ali na frente. Mas era isso que eu ia falar antes da Magna começar a falar, era perguntar se os professores tinham alguma dúvida. Eu também tenho um detalhe para esclarecer aqui para o pessoal, que talvez seja essa dúvida também que surja aí, né? Parece que o Nelson quer falar alguma coisa, é isso, Nelson? Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia a todos os colegas professores. Eu sou o professor Nelson, da escola Horaci, Matricard, né? E eu tenho uma pergunta para a equipe aqui de ciências, né? Na verdade, para todos, né? Para todas, né? Esse material, o Aprender Sempre, é excelente, né? Tem umas sequências didáticas muito criativas, né? Imagens interessantes, enfim, muito bom mesmo. Só que eu tenho um porém, né? Ele foi elaborado para ser desenvolvido no presencial, em sala de aula, pós-pandemia, né? Já no retorno, né? Aí, só que nós não retornamos ainda, estamos no formato remoto.
Então, a minha pergunta é o seguinte, que tipo de sugestões, né, vocês podem dar para os professores para desenvolver esse material no formato remoto? Eu posso começar a falar, pelo que me tange a parte da biologia, que nós, inclusive, nós temos uma outra sequência na TPC, Nelson, que nós vamos tratar justamente das situações de aprendizagem, né, do aprender sempre, e mostrar, né, algumas maneiras de poder se trabalhar desse jeito, porque nós temos, além do aluno que está distanciado, nós temos aquele também que é totalmente desconectados, né? Então, como que você vai sugerir para esse aluno que assista a um filme, que veja um vídeo, que acesse algum link, né? Então, a gente sempre tem que fazer as nossas adaptações. Eu, particularmente, gostei bastante da situação de aprendizagem de biologia, que na primeira, pelo menos, que é a parte da vegetal, que fica um pouco esquecida no nosso currículo, né? Que é aquela questão de desenvolver a curiosidade em observar os detalhes da natureza, né? O professor de biologia sabe muito bem o que eu estou querendo dizer com isso. Mas eu não vou te responder isso agora, Nelson, porque nós vamos falar mas na verdade nós precisamos, porque essa questão vai ser assim, primeiro a Semesp vai trabalhar, né? As aulas do Semesp vai estar focado nesse aprender sempre, e nós vamos fazer só umas complementações, né? Se eu estiver errada, vocês falem aí, Luciane e Magna, tá? Mas adiantando um pouquinho, Ruth, continuar fazendo as adaptações com o livro didático mesmo, com os roteiros de estudo impresso para os desconectados, porque temos que lembrar que nós temos 3 tipos de aluno, na verdade, não só conectado e desconectado, como semi-conectados também, né? Aqueles que são o parcial aí. As adaptações são feitas através dos roteiros e livro didático mesmo. E só lembrando, né, Lu, também que uma coisa que ficou, que essas habilidades essenciais, né, ela implica em uma priorização, né? Então, nós vamos trabalhar prioritariamente com essas situações de aprendizagem do aprender sempre, e o nosso currículo paulista, o currículo em ação, quem estiver na primeira série, né, ele vai ficar assim como um suporte, né? Então, aquelas habilidades que você percebeu, que você está trabalhando com habilidade essencial, mas que você precisa de um apoio, de alguma coisa a mais, você vai se socorrer lá no currículo em ação, né? Nas materiais didáticos que está ali para desenvolver as habilidades essenciais. Então, você, na verdade, o teu foco principal vai ser o aprender sempre, apoiado com o currículo em ação, ou o currículo oficial ainda para a segunda. Na verdade, nós estamos com o currículo oficial, né, para a terceira série ainda é o currículo oficial antigo, o antigo caderninho preto e branco nosso lá. A Daniele faz uma pergunta aqui no chat. Eu ainda não consigo conceber em que momento vou usar esse material todo, sendo que o total de aulas que tem de química, por exemplo, no bimestre, é até menor que o total de aula prevista para trabalhar só com esse material. Ou seja, em que momento será trabalhado o currículo e aprender sempre? Então, acho que eu respondi nesse sentido, né, Lu? Porque nós vamos deixar o currículo de lado e pegar o aprender sempre. E ele vai andar junto. O foco principal é o aprender sempre. O currículo fica como um apoio só. Isso, então a Ruth já tinha esclarecido um pouquinho isso. Deixa eu só concluir aqui, Magna. Então é isso, Dani. Inclusive nós quisemos trazer hoje, né, esse material, porque como ele não chegou físico ainda para as escolas, talvez nem todos os professores tiveram oportunidade de ver esse material, e como ele vai ser trabalhado no centro de mídia já, nas próximas aulas, então nós já quisemos trazer aqui para falar um pouquinho dele.
Realmente, química, física e biologia são 2 aulas semanais só, muito pouco, se resumindo a uma, porque uma nós temos no centro de mídias, então sobra para o professor complementar apenas com mais uma aula. Então, o que nós vamos ter que fazer? Começar a trabalhar, então, agora o Aprender Sempre, para estar em alinhamento com o centro de mídias, e o currículo, então, vai ser um apoio, como a Ruth disse. Pode complementar, Magna. Bem, pessoal, é o seguinte, por que será que nós apresentamos as habilidades para vocês? Alguém se dispõe a falar? Acho que quem é que vai? Alguém está aqui participando da gente? Ó, eu vou pegar ciência, tá? Que é a minha praia. Fala da sua praia, Magna. Vou falar da minha praia. As habilidades essenciais para segundo bimestre, no 9º ano, vocês perceberam que ela traz assim, matéria e energia e objeto de conhecimento, radiação e suas implicações na saúde. Então, assim, quando você está trabalhando com Aprender Sempre, você também vai estar trabalhando com o material do currículo em ação. As habilidades apresentadas no Aprender Sempre é a mesma habilidade apresentada no currículo em ação, tá? Então, assim, eu creio que em biologia e as outras disciplinas vai ocorrer a mesma coisa, tá? Aí, respondendo no Nelson. Nelson, eu trouxe um gráfico aqui, eu não sei se vai colaborar. O percurso formativo do 9º ano, o movimento é esse aqui. Na situação de aprendizagem 1, ele vai ficar em cima de leitura de imagem e entrevista, tá? Então, assim, se a leitura de imagem e entrevista, pelo menos em ciência, tem como o desconectado participar desse momento, né? Porque, como a Lu colocou, os desconectados, os professores estão montando roteiros para impressão, certo? E, olhando a situação de aprendizagem, do Aprender Sempre, você vai perceber que em ciência ele começa com vários tópicos, aonde é muito forte a questão da leitura, ou seja, o professor aí é interessante que ele utilize as estratégias de leitura. Já vem logo após uns questionamentos, né, que começa bem simples, depois ele traz lá o momento da pesquisa, né, que é o finalizando, aonde pede para que os alunos façam pesquisa. É claro que, como você bem colocou, o caderno traz assim, divida a classe em grupo, tal, tal, tal. Nesse momento, não é possível, mas nada impede que o professor passe essa pesquisa separando. Digamos assim, ele pega aí, pessoal, do 1 ao 4, por exemplo, faça a pesquisa sobre radiação. Do 5 ao 10 e dá outras dicas, né? Então, creio que, como as meninas colocaram, tem como adaptar em ciência, tá? Agora, aí vocês percebem que a segunda situação, ela vem, já eu creio que, se Deus ajudar, tudo bem, nós já vamos estar presente, aí vai ter as dinâmicas com show de perguntas. E a última, que seria a sondagem dos familiares. Esse movimento também é indicado, eu vou chamar uma das minhas amigas,
para falar sobre, ó, aqui biologia. Ruth, ó, dá uma olhada. A sua primeira situação de aprendizagem, o foco dela. Reconhecimento do meio. Naquela sequência, eles pedem para que o aluno observe as plantas, né, no seu entorno, faça questionamentos, pergunte sobre plantas de utilidade medicinal, né? Então, ele tem um reconhecimento. Isso eu achei bacana que ele pode fazer lá na casa dele, né? Ele não tem necessidade de estar com o grupo dele, né? Lógico que seria ótimo, mas se ele trabalhar, ele pode pesquisar isso sozinho. E, Ruth, o professor pode indicar experimento, tipo assim, pegar uma folha, dar uma olhada, comparar? Deve, né? Deve. Eu vejo essa experiência aí, esse reconhecimento do meio, é muito produtivo, para que o aluno selecione várias folhas, tire fotografias, quem não tem máquina, desenhe, né? Quem é o aluno desconectado, ele pode desenhar, e o aluno conectado pode montar aí um Padlet com os outros, né? Com folhas que eles acreditam que tem a mesma característica do caule, como é um caule de um e do outro, né? Então tem uma mega maneiras de se fazer esse reconhecimento do meio, né? E adaptar a cada realidade de cada aluno. O que você falou, ele completa com a situação 2, né? Sim. A situação 2, ele vai, então, analisar com mais, direcionar mais esse levantamento feito pelo aluno e fazer a parte mesmo de alfabetização, de aprendizado mesmo, né? Então, agora vamos ver a nossa amiga. Tá? Faltou química. Vou brincar um pouquinho, a Magna, para variar um pouco, ela continua aprontando com a gente, né, Luciane? Ela vem com umas coisas que a gente não tinha combinado antes, né? Mas tudo bem, deve seguir. Mas eu estou respondendo o chat aqui, Magna, tem várias perguntas, eu estou adiantando aqui, tá? A química, ela traz experimentos, resoluções de questões, né? Que é a primeira situação. Isso. Eu vou falar depois na hora lá da atividade mesmo, melhor, Magno. Beleza, então assim, pode continuar com o roteiro. Assim, eu só trouxe esse aqui, que acabou sobre o que o Nelson perguntou. Aí eu queria saber, Nelson, o que você achou? Respondeu, em parte, o seu questionamento? Oi, Magna. Assim, né, dentro da atual situação, né, vocês sim responderam, atenderam sim o meu questionamento, né. Aí fica o desafio do professor, né, de usar de sua criatividade, né, das suas habilidades, né, enquanto docente, né, uma vez que ele conhece a realidade dos seus alunos, né, a quantidade de alunos conectados, desconectados, enfim, é o que temos para hoje, né? Inclusive eu estava vendo aqui no chat, respondendo algumas perguntas, a gente nota a preocupação, né, do professor grande, e a Dani fala assim, mas eu tenho a impressão que vai ficar repetindo os bimestres anteriores, eu não vou prosseguir. Outra pergunta também, a Renata, né, como é que eu vou fazer o roteiro, baseado em qual habilidade agora? Então, são dúvidas, anseios que nós temos, e como você mesmo acabou de falar, Nelson, a gente vai ter que ir mediando e fazendo o que é possível mesmo. Esta impressão de que em ciências estamos repetindo habilidades, isso se deve porque
no finalzinho do primeiro bimestre, né, as habilidades essenciais, elas acabaram se repetindo, né? Ou seja, nós continuamos trabalhando com os mesmos objetos de conhecimento, com radiação, né? Quando achávamos que esse assunto já estava esgotado, né? E, de repente, volta no segundo bimestre falando da mesma coisa, né? Mais do mesmo, né? Enfim, isso dá essa sensação de que nós estamos patinando, né? Então, Nelson, eu também tive essa impressão, né? E o contrário eu achei da biologia. Eu achei que o aprender sempre da biologia, quando ele volta novamente na diversidade dos animais, a diversidade das plantas, eu acho que ela inova porque ela aprofunda, né? Ela leva um aprofundamento, coisas que nós não fazíamos na questão, principalmente das plantas, né, dos vegetais, a gente não tinha esse aprofundamento do estudo, né? Eu achei interessante, gostei dessas atividades que foram propostas na questão do aprender sempre da biologia. Não sei se você e o pessoal da biologia teve esse mesmo olhar. Eu senti a falta da botânica na biologia. Foi isso. É verdade. Embora esse ano eu não estou com biologia, né? Mas eu sempre trabalhei com biologia e essa parte da botânica sempre foi negligenciada mesmo, né? A botânica sempre foi esquecida, raramente trabalhada no ensino médio, né? Se ela voltou agora, né? De forma intencional, isso é muito positivo. Isso mesmo. Ela, pelo menos na primeira situação. É isso. Acho que não, Magna. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Bem, então vamos prosseguir. O que é o roteiro formativo? Tá? Então, assim, não sei se vocês estão vendo no centro, o CMSP, ele vai agora apresentar 2 momentos, incorporando o 9º ano de ciências, anos finais, e a terceira série, com biologia, física e química, tá? O que seria esse roteiro formativo, né? Porque é uma palavra que, pelo jeito, vai fazer parte do nosso cotidiano de agora para frente, tá? Então, o roteiro formativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento, ele vai trazer os temas centrais, denominados eixos formativos, que são aqueles eixos que a Lu apresentou, né? Então, assim, nós temos 3, né, sequências de atividades e essas sequências vão apresentar o eixo formativo. No momento, o eixo formativo nosso é a alfabetização científica, né? E uma coisa que eu achei interessante foi que, quando eu peguei o caderno do aluno, a parte do aprender de português, né, as meninas de português não estão aqui, então elas me perdoem, mas dentro da sequência traz a questão da alfabetização científica, né? Quando eles estão estudando gêneros, ele traz também. Então, aí você já vê uma leve articulação. Dentro do mesmo caderno, você está falando de alfabetização científica em ciência, mas a professora de português também está falando. Só o foco que é diferente, mas não deixa de ser alfabetização científica, tá? Bem, aí esse roteiro formativo, ele é para o professor. Então, o centro de mídia vai ter momentos de formação para o professor, dentro do aprender sempre, tanto para 9º ano, quanto para a terceira série, e vai ter aulas
para o 9º ano e para a 3ª série, utilizando o Aprender Sempre, tá? Então, ao mesmo tempo que eles vão dar aula, eles vão procurar também formar o professor para utilizar esse material. Por isso que é chamado roteiro formativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento, né? Então, vamos falar. O nosso primeiro eixo é justamente a alfabetização científica, né? Bem, aí eu vou jogar a bola para vocês. Tendo em vista as imagens abaixo, para vocês, qual é a relação delas com a perspectiva da alfabetização científica? E aí, pessoal? Vocês podem me ajudar a responder essa? Como a Lu diz, abre o microfone ou respondo no chat. Eu gosto mais quando vocês abrem, porque aí a gente conversa um pouquinho, né? Magna, enquanto eles estão pensando, a Silvana levantou um item aqui, ó, importantíssimo colocar sequência de atividade do Aprender Sempre nos roteiros para acompanhamento dos PAC, PC, PCNP, quando não estão explícitos os roteiros, dificulta o apoio e acompanhamento, pela necessidade do registro que estão sendo cobrados de todos nós neste momento. E agora a Dani já começa a responder aqui para você, pesquisa e desenvolvimento. Vamos lá, pessoal. Ninguém quer conversar comigo? Oi, Magna, eu vou falar então, já que ninguém fala. Conversa comigo, Nelson. Então, essas imagens aí, você tem aqui a primeira da Marie Curie, que a cientista brilhante que descobriu o elemento químico rádio, né? Inclusive, ela morreu disso, né? Da radiação. Aí você tem na imagem do meio a guerra das vacinas, né? A corrida, né? A corrida, né? Para a produção de uma vacina eficiente. E depois, na terceira imagem, você tem aí um dispositivo aí nuclear, atômico, né? Enfim, mas os nossos alunos, eles têm grande dificuldade em ler artigos, ler, interpretar, entender artigos científicos, né? Às vezes, um artigo científico utiliza termos, assim, técnicos específicos que eles acabam não compreendendo, acabam não indo atrás, e isso leva ao desestímulo, né? Eles começam a ler, não começam a entender nada e já desiste, né? Não lê até o final e depois já foge de textos de comunicação científica, né? Então, compreender textos científicos é de fundamental importância nos dias de hoje. Isso, e acho que a Maria Angélica, ela complementa aqui o que a Dani colocou e o que o Nelson falou também. Ela fala que a ciência vai do bom ou mau uso, né? Então, é exatamente isso, que a Dani colocou, que é a pesquisa, o desenvolvimento, o Nelson falou também da corrida da vacina e da explosão atômica ali, então, é isso mesmo, ela vai do bom ao mal, depende do uso que se faz. É muito interessante, porque assim, ó, vocês perceberam que o Nelson, antes de falar de alfabetização científica, ele fez uma leitura das imagens. É isso que é proposto, né? É essa leitura. E ele só conseguiu fazer essa leitura porque ele já leu algo sobre. Então, é isso que está sendo proposto. Independente de um texto escrito ou não, que o aluno consiga fazer essa leitura. E essa leitura, ela vai perpassar por nós, professores da ciência da natureza, em colaborar, ensinar e mediar a alfabetização científica. Vocês concordam comigo? Sim, Magna, eu concordo.
Só acrescentando sobre se a ciência é boa ou má, eu acho que a ciência é neutra. Os políticos aí que fazem... Existem políticos bons, mal intencionados e bem intencionados, né? Ou seja, quando a ciência desenvolveu a tecnologia para uma bomba nuclear, eles não queriam necessariamente que fosse criada uma bomba nuclear para a destruição da vida, né? Eles queriam aplicações para salvar vidas, né? Então, acho que depende do político que está fazendo mau uso do que se tem acumulado sobre ciência. O Nelson, aí tem a ver sobre a formação do caráter, né? Que é outra coisa. Exatamente, né? Mas a ciência, reafirma, a ciência é neutra. Vou passando. Então, assim, pessoal... Peraí, Magda, tem mais algumas contribuições aqui. A Leila fala, para chegar a essas descobertas, existiram muitos estudos e avanços tecnológicos. Isso. Muito, e muita leitura, né? E a Isabel faz um desabafo aqui. Ela está sobrecarregada, que não faz outra coisa na vida além de roteiro. Tem 14 turmas. Além de elaborar roteiros adaptados para alunos de educação, especial também, no meu caso, 12 alunos. Não é fácil mesmo, Isabel, eu te compreendo. Isso. Então, vamos? Bem, então, o que é realmente a alfabetização científica? Na realidade, ao aliarmos os pressupostos da alfabetização científica com o trabalho pedagógico, voltado para o desenvolvimento das habilidades essenciais das ciências naturais, buscamos recuperar e aprofundar a aprendizagem de conhecimentos e, além disso, gerar condições para que os nossos estudantes se tornem autônomos, engajados, conscientes e que possam transformar as suas realidades, né? Então, continuando, tem essa parte aqui, eu gostei muito do Cicerone, porque ele coloca, tanto para anos finais quanto para ensino médio. Pensar no ensino de ciência dentro de uma perspectiva da alfabetização científica é se afastar do ensino cujo foco está somente em conceitos e métodos. É preciso favorecer discussões e abordagens através de atividades problematizadoras que ressaltem as relações entre as diferentes áreas com o nosso cotidiano. Sendo assim, é fundamental que o ensino de ciência possibilite o diálogo entre conhecimentos, adventos tecnológicos e suas implicações para a sociedade e o meio ambiente. Bem, se a gente olhar aqui, muita coisa que está escrito aqui, vocês colocaram. Se não me engano, acho que foi a Leila que colocou a parte tecnológica, né? Foi falado do meio ambiente, né? As relações. E uma coisa que traz muito forte, não só a parte ciência da natureza, mas trabalharmos mais com as situações problematizadoras. Nós precisamos desafiar mais, né? Colocar pulguinhas atrás da orelha dos alunos para que eles comecem a perguntar por quê? Por que que isso acontece? Por que que não acontece? É aí que você entra, vamos descobrir juntos. Então, eu gosto muito dessa parte do Cicerone e do Carvalho, porque, assim, eu creio que ela traz muito claro qual é a função da ciência da natureza. Será que eu fico naquela de quem cala consente?
A Mirtz está até falando que a aula de ciências do 9º ano, segunda-feira, no Centro de Mídia, discorreu sobre esse tema. E olha que eu não assisti, tá? O povo lá adora copiar as coisas da gente, né, Lu? Bem, pessoal, é o seguinte, algumas considerações. Você, lembre-se, a habilidade que está no aprender sempre é a mesma habilidade que vocês vão encontrar no currículo em ação, tá? Então, assim, você não vai trabalhar com uma habilidade no currículo em ação e uma habilidade no aprender sempre. A habilidade é a mesma. A única diferença é que no currículo em ação aparece a palavra habilidade. E no aprender sempre é objeto de aprendizagem. É isso, Lu? Isso, objetivos de aprendizagem. É objetivo de aprendizagem. Mas é a mesma coisa. Eu fiz essa comparação, né? Eu, a Lu e a Ruth, tá? Então, assim, por exemplo, segundo bimestre, vou começar o meu segundo bimestre. Eu vou ter que ver o que... Não. Vamos pegar lá. O aprender sempre, o que ele traz? Muita leitura, tá? Então, isso eu estou me referindo ao ciências do 9º ano, tá? Ele traz, inclusive, a questão sobre o câncer, tá? O câncer de mama. Então, ele traz vários textos pequenos, né, sobre essa questão do câncer, tá? Então, assim, tem como você pegar o caderno do Aprender Sempre e ir trabalhando. Mas não guarde o caderno do currículo em ação. Porque vocês conhecem os seus alunos e vocês sabem como as defasagens deles e o que eles necessitam, certo? Porque nós sabemos também que tem aluno que já tem dificuldade em leitura, mas às vezes ele não tem dificuldade em analisar uma imagem, certo? Bem, alguma coisa, Lu? Renata fala trabalhar com contextualização. A Flávia brinca, né, que quando ela acostuma com o nome, eles mudam, mas ela entendeu que é a mesma coisa. A Mirtz percebeu e ela gostou bastante, que o Aprender Sempre ele vem com bastante práticas no ensino médio, realmente. A Daniela acha pertinente, pois a alfabetização científica é importante para não acontecer casos até bizarros de gente usar álcool de limpeza no tanque de combustível do carro. Aconteceu na greve dos caminhoneiros. Não é? Gravíssimo. A Mirtz também fala que trabalhou hoje na teleaula o texto Câncer de Mama em Ciências do 9º ano. A Silvana, problematizar a importância dos investimentos em pesquisas e avanços tecnológicos para a nossa qualidade de vida, diante das doenças, pandemias, epidemias que estamos vivenciando. E vivenciaremos sempre. Infelizmente, isso é uma coisa que sempre vai se renovar, né? Sei. A Mirtz, ela trabalhou o Aprender Sempre com relação ao câncer de mama? Ela poderia abrir o microfone? Sim, ela colocou que sim. Aprender sempre. E você gostou, Mirtz? Você achou muito difícil? Fugiu do que você esperava? E enquanto a Mirtz digita, talvez ela esteja sem microfone. Deixa eu falar. Eu estava digitando mais rápido para falar, né? Eu trabalhei na teleaula, só que tinha somente 3 alunas, vou falar a verdade, né? Elas não contribuíram muito, porque também é um tema difícil para 9º ano, 15 anos, né?
Mas o que eu achei difícil é que o texto pede, depois nas questões, para falar o que é raio-x, o que é tomografia computadorizada. Então, muito termo técnico. A gente tinha que dar pelo menos um enunciado para elas, né? O que era isso. Mas, assim, de falar do câncer de mama, do outubro rosa, aí sim discorreu bem, foi gostoso. Ô, Magna. Oi. Eu pretendo trabalhar esse mesmo material na minha aula de amanhã, dos nonos anos, né? Mas, assim, eu estou pensando já em fazer um gancho, né? Ou seja, usar esse material como contextualização das habilidades que vem a seguir, que é o material genético, o código genético, né? E a hereditariedade, né? Então, já fazendo um gancho, porque genética é um assunto que assim, os alunos têm muita dificuldade, né? E então, já vou tentar fazer uma contextualização, né, da divisão celular, mitose, meiose, né, núcleo celular, DNA, cromossomos, né? E fazendo uma correlação para eles entenderem que o câncer aí seria um resultado de uma perda de controle, né, da divisão celular. Sei. Nelson, se eu não estiver enganada, porque assim, eu estou estudando agora, esse caderno está chegando agora, né? Mas, após essa parte do câncer de mama, já vai entrar nessa que você está citando. Exatamente, é isso mesmo. Inclusive, ele traz as células, né? Isso, exatamente. Sim, mas antes tem um textinho que eu acho que seria bom trabalhar, é sobre o uso das mídias, da internet, o que isso provoca, uma entrevista. Eu li só um pouquinho para falar, a quinta e sexta aula, não sei, bem no final, antes de começar as células, uma pesquisa de uma pesquisadora internacional lá, nome não lembro nem o nome dela, mas eu acho assim interessante fechar falando também para os alunos isso, que estão usando muito, né, a parte das mídias, das comunicações. Eu agradeço muito o que vocês estão colocando, porque assim, eu realmente, como o Nelson colocou, eu gostei do material. Digamos que entre pegar o currículo e ação e dar aula de radiação e pegar o aprender sempre, eu prefiro aprender sempre, porque eu acho que está mais próximo à realidade do aluno. Mas isso é uma opinião da Magna, tá certo? Magna, eu só para entrar aqui no assunto, é interessante o aprender sempre, porque faz com que o professor busque, né, aprendizados e conhecimentos e conteúdos já conversados, já falados, né? É uma maneira de resgatar esse conhecimento, né, dos alunos, trabalhá-los novamente e aprofundar o conhecimento. Então, você trabalha lá em 3 frentes, na verdade, a recuperação, o aprendizado e o aprofundamento, né? Eu achei interessante nesse sentido. Isso, Ruth. E outra coisa que foi colocado, antes de eu passar para a próxima, que vocês colocaram que dá assim, que está patinando sempre do mesmo. Só que nós não podemos esquecer o nome, recuperação. E como você colocou, que o Rocieli falou, que nós estamos com defasagem de 2019, 2020. Para nós, formadores, né, que nós todos somos formadores, a gente, por exemplo, para a gente pode até parecer cansativo, mas e o aluno? Né? Então, assim, é o mais do mesmo, mas utilizando estratégias diferenciadas, tá? Mas vamos continuar. Isso, nós vamos... Esse slide aqui seria o slide da dúvida, por isso que eu deixei ele em branco,
para saber se vocês têm dúvida, ou se vocês estão assim, ó, em branco mesmo. Acho que podemos ir, Magna, que já é 11h20. Então, agora eu vou passar a bola para minha amiga Lu. Com você, Lu. Pessoal, esse é um material novo, recente, um material que não dá para trabalhar, né, apenas um dia, nessas 2 ATPCs que nós temos agora. Nós vamos iniciar aqui, acredito que hoje talvez dê tempo só de falar mesmo da química, mas na próxima ATPC nós vamos dar continuidade, explanando melhor o material de biologia, de física, de ciências, ok? Então nós vamos trabalhar todo esse material. Então aqui vou apresentar para vocês essas aulas. Eu peguei um exemplo da situação de aprendizagem 1 mesmo, mas a aula 3 e 4, porque como nós já começamos a preparar esse material com uma certa antecedência, eu não sabia se o Centro de Mídias já teria trabalhado aulas 1 e 2, então para não ficar repetitivo, eu peguei o exemplo da aula 3 e 4, ok? Reforçando aqui, como vocês falaram, né, isso aqui eu tirei um print do caderno, lá do aluno mesmo, objetivos de aprendizagem, coloquei entre habilidades, lá no caderno Aprender Sempre não traz a escrita habilidade, mas vocês já entenderam que é a mesma coisa sim, certo? Então, as habilidades são identificar transformações químicas com reversíveis ou não reversíveis por meio de experimento, conceituar a constante de equilíbrio e saber aplicá-la na previsão da extensão das transformações. Então, a atividade lá no Aprender Sempre, ele começa seguindo aquela orientação que tem no caderno do professor, o iniciando, o desenvolvimento e o finalizando. Esse aqui também tirei lá, idêntico do caderno do aluno, ok? Que pede para discutir com o professor e seus colegas as seguintes questões. Como nós estamos aí no remoto, como o Nelson mesmo falou, sempre lembrando que nós temos que fazer as adaptações. Então, pode sugerir ao aluno que discuta, sim, com os seus colegas, desde que seja de forma remota, pelo WhatsApp, ou então que ele discuta com as pessoas que convivem com ele, na casa dele mesmo, pode ser a avó, a tia, irmão. Então, ele faz aqui algumas reflexões. Uma floresta, após ser queimada, consegue retornar ao seu estado inicial em um tempo mínimo? A água, depois que evapora, pode voltar ao que era antes? Então, ali eles vão fazer em forma de um bate-papo, né, sem muitos conceitos científicos, mesmo porque ele pode estar desse bate-papo com a avó, com a tia, que não tem muito conhecimento. Então, provavelmente, irá surgir o quê? Muito senso comum. Isso é errado? Não, claro que não. Nós vamos aproveitar, o professor vai aproveitar tudo isso aí que foi discutido. E, posteriormente, né, ele vai então, trazer todos esses exemplos, toda essa discussão aí que foi feita com seus familiares ou colegas. Pode passar. O desenvolvimento, então, depois de ouvir as respostas dos estudantes, o professor deverá introduzir os conceitos de processo reversível e processo irreversível. Então, trata-se de uma atividade discursiva, a partir dos questionamentos cotidianos relacionados à ciência, como eu disse, né, muitas vezes, ocasiões apresentadas será com base no senso comum. Então, aí o professor vai, sim, fazer intervenção e introduzir os conceitos científicos, ok? Sempre não menosprezando as respostas dos alunos. Na atividade 2, há um experimento. Os alunos realizarão um experimento proposto em casa com materiais de fácil acesso. Na sequência, o caderno do aluno, ele traz um experimento possível dos alunos fazerem em casa, que o professor irá orientá-lo a
registrar com foto, se possível, ou em relatório, o aluno desconectado. Ele vai descrever o que ele realizou, tá? Para posteriormente, então, discutir esses resultados e propor novas atividades. Aí, então, a atividade 2 seria o desenvolvimento. O aluno faz o experimento. Oi. Por exemplo, você teria como sugerir um experimento desse aqui? Sim, lá no próprio caderno já tem a sugestão. Ele vai fazer com comprimido efervescente, com vinagre, com a água. Então, no próprio caderno, Magna, ele já traz todo esse experimento, todo o passo a passo, materiais necessários. Então, aqui é só uma explanação geral para o professor entender como é que está dividido esse material, como é que ele está organizado. Mas depois, quando eles forem estudar melhor, eles vão ver todo esse passo a passo. Okay? Ah, bom. É porque eu não sou de química, né? Então, assim, sim. Né? Eu preciso nos mínimos detalhes. Certo. E aí, então, para finalizar, atividade 3, lá está agora com você. Levando em consideração tudo que foi estudado, o que os alunos responderam, as questões, né? Tudo que foi feito, então, nesses 2 processos de iniciando e desenvolvimento e desenvolvendo, o professor então vai finalizar isso aí, tá? E como que ele vai finalizar? No caderno Aprender Sempre, ali a proposta vem com questões de Enem, com cálculos, pensado em tudo nesse desenvolvimento que ele fez. Ok? Então, bem resumidamente falando, a estrutura desse material é sempre seguindo essa sequência de atividade. Iniciando com sondagem, o desenvolvimento, com as intervenções já científicas e finalizando aqui, realmente para avaliar se conseguiu atingir o aprendizado do aluno, se ele realmente conseguiu desenvolver a habilidade, o objetivo proposto da aula, certo? Eu acho que nós podemos parar por aqui, né? Já faltam apenas 5 minutinhos. Próxima TPC, então, nós continuaremos explanando mais a fundo os outros materiais, como eu disse, de física, de biologia, de ciências. Ok, vou abrir a lista de presença para vocês agora. Acabei de abrir, já está aberta. Não esqueçam, então, de responder o formulário. Agradeço a participação de todos, a presença. Eu posso falar um pouquinho, Magna? Depois você finaliza. Eu só quero agradecer a presença de vocês, né, e falar que nós estamos ali na DE para ajudá-los e colaborar sempre com vocês. Precisando, é só entrar em contato. E eu quero jogar aqui mais uma sementinha aqui para ver se a gente consegue fazer com que ela germine no final do ano, a gente colha bastante frutos, que é a Feira de Ciências. Apesar de estarmos distanciados, a Feira de Ciências do Estado de São Paulo já veio a comunicado, né, o comunicado sobre ela, então é uma pulguinha que eu vou jogar para que vocês reflitam, pensem, para a gente poder discutir numa próxima ATPC ou, quem sabe, numa outra reunião à parte, tá bom? Era isso, muito obrigada e até a próxima. Então, pessoal, o meu pedido de sempre, abram as câmeras, por favor. Eu gostaria de ver o rosto de vocês e dar um print na tela, porque vocês são muito importantes para nós, todos vocês, tá? Vocês são muito importantes. Coloquei o link aqui no chat, mas lembrando que está disponível no blog também. Já está lá, ok? Ô, Lu, eu vou dar um print. Olha que lindo o pessoal abrindo. Eu fico super feliz. Já aprenderam com você, já estão espertos, Magna. Vocês são surpresas. Então, assim, ó, eu gostaria imensamente que você está com o microfone desligado. Não. Eu estou falando que eu estou vendo aqui a Renata, faz muito tempo que eu não vejo a Renata. Tudo bom, Renata?
Saudades de vocês, dos nossos cursos. Vocês são né? muito importantes para nós, muito, muito, muito. É assim, eu espero que isso acabe logo para a gente poder fazer uma orientação na DE e a gente poder ver vocês, abraçar vocês, tá? Lu, dá um print aí, eu também vou dar um print. E não se esqueça, como elas colocaram, na próxima TPC nós vamos continuar explanando mais um pouco esse caderno do aprender, né? De ciências, tanto do 9º ano como do ensino médio. E se vocês tiverem dúvida, vocês já deixam separado para a próxima TPC. Pessoal, muito, muito obrigado. Fiquem com Deus, tá? Que vocês tenham um final de semana abençoado com seus familiares.